Fala galera, beleza? Bom, é o seguinte, vou fazer um videozinho, basicamente com a ideia de instruir a galera que está começando agora a utilizar a central de leitos médicos, né? A central de vagas. Basicamente, para entrar na central de leitos, você precisa ser cadastrado no sistema e-saúde. Então, normalmente, o gestor de cada unidade faz esse pré-cadastro seu. Para o dia que você for fazer o plantão, você já tem esse login e senha. Às vezes um colega ou outro vai fazer o plantão e não tem esse login, consegue pegar emprestado de um coleguinha ou outro até conseguir o login e a senha correto aí para poder estar utilizando, né? Basicamente, de parte prática, a gente precisa estar sempre utilizando o Mozilla na versão que eles pedem, o Java, o Flash e o Adobe Reader, né? Se tiver em versões diferentes, se você entrar no site do eSaúde, você não vai conseguir fazer login e senha. Então, para entrar no site do eSaúde, basicamente você vai abre o Firefox, entra no site do Google e escreve eSaúde. O primeiro site, você já entrar, já vai aparecer essa tela onde nós estamos, tá? Eu vou fazer o login com a minha senha e nós vamos simular uma situação em que eu preciso cadastrar um paciente na central de leitos, e eu vou fazer a situação um pouco mais complicada aqui. No caso, o paciente ele não tem cadastro lá dentro da central de leitos. Então, eu estou fazendo um cadastro de um paciente que foi trazido pelo SAMU, por exemplo, e o paciente está em mau estado, mal condições, e vamos simular aí um quadro de pneumonia, em mal condição social, e que precisa de internamento. E esse indivíduo só tem o nome, mas não tem cadastro, não tem endereço, não tem nada, está em situação de rua, e você precisa inserir esse cara. Então esse é um cadastro um pouco mais complicado, tá? Então essa é a situação que eu vou abordar, e mediante essa situação as outras se tornam mais fáceis, né? Vamos lá, eu vou fazer o meu login, vou pôr minha senha, e vamos entrar. Assim que entrar, ele vai pedir para você selecionar uma unidade, tá? Eu vou selecionar, por exemplo, a de Araucária, mas você pode selecionar outra unidade que você tiver cadastrado. O login e a senha basicamente é o mesmo, conforme você for trabalhando em outras unidades, os gestores vão cadastrando você e você tem acesso a essa opção, né? Eu vou pôr aqui um exemplo, Araucária, essa parte de baixo a gente não muda, e dá o verdinho, pronto. Entramos na opção de central de regulação de leitos. Dependendo do serviço onde você trabalha, tem mais outras opções. Aqui no caso, em Araucária, é só a central de regulação de leitos. Clicou, ele abre uma segunda tela. Nessa segunda tela, nós temos 3 opções: solicitação de internamento, fila de internamento e KD, que é para pesquisar alguma solicitação que você tenha feito. Basicamente, esse KD a gente não usa, porque geralmente a nossa fila de internamento não é tão extensa e você consegue facilmente achar os pacientes que você inseriu na central de leitos. Vamos solicitar internamento. Quando você clica, ele já abre essa tela para você identificar o usuário. Mas devido à grande quantidade de homônimos e de Josés e Marias e Joões da Silva, você não consegue fazer uma busca correta por aqui. Então a gente tem que vir nessa opção aqui à direita, pesquisar usuário, clica. Tem 3 abas aqui: por documento, por código de pesquisa, no caso, por documento, por código de sistema e pesquisa avançada. A gente vem nessa pesquisa avançada, que é o mais fácil. Eu vou digitar um nome aqui que provavelmente não exista. A ideia é essa, para que não tenha cadastro, para a gente simular uma construção de um cadastro provisório desde o começo. Eu vou pôr João da Silva. E data de nascimento eu vou pôr 06/06 de 1960. Tá? Lógico que depois isso é um cadastro fictício, depois eu vou excluir tudo isso, tá, gente? É só a título de aprendizado. Eu vou pesquisar. Muito bem, pesquisei aqui nesse cantinho superior direito, tá? Nessa lupazinha aqui, e não há dados disponíveis. Quando o paciente é cadastrado, aparece aqui o nome do paciente, data de nascimento, nome da mãe, do pai, cadastro nacional de saúde, telefone e tudo mais.
Tem paciente que tem 3, 4 cadastros, dependendo da cidade onde morou, cada lugar foi feito um cadastro diferente. Então, nessa situação, eu não tenho cadastro paciente, que é muito comum, porque às vezes pega indivíduo de fora, paciente em situação de rua, e aí você tem que fazer um cadastro novo. E aí, como não existe essa opção, a gente vem aqui embaixo, que é cadastrar usuário provisório. Vamos clicar nela. E aqui nós vamos pôr os dados do nosso João da Silva, né? Data de nascimento dele 06/06/1960. Eu clicando aqui embaixo para pôr o nome da mãe, ele já calcula a idade. Nome da mãe eu vou pôr Maria da Silva, tá? O pai não precisa informar, sexo é obrigatório pôr, raça vou pôr amarelo, naturalidade, a etnia não precisa pôr, nacionalidade você é obrigado a pôr, e naturalidade, clica-se nessa lupinha aqui no meio, tá? Na naturalidade eu vou pôr em município Araucária, um exemplo, pode ser Campo Magro, onde o indivíduo morar. Opa, não pode pôr acento, lembrando bem, tá, galera? Só as letras. Dei buscar aqui no canto direito, apareceu o município Araucária, venho com o mousezinho, clico em cima, abriu Araucária. Muito bem, essa parte aqui é o que você precisa preencher, tá? Não tem necessidade de pôr mais nada. Segundo item, documentos. Se você tiver tempo e o paciente tiver algum documento, você pode ajudar no cadastro, tá? Mas é uma condição que você não precisa pôr. Condições referidas, também não. Se tem alguma deficiência, alguma coisa, mas geralmente a gente não põe, porque não é relevante. Esse é um cadastro temporário. E a gente já pula para a última etapa, que é o endereço. No endereço, se o paciente tiver endereço, às vezes a gente consegue achar aqui. Se o paciente for tiver em situação de rua ou inconsciente, eu sempre oriento por o endereço da unidade que você está trabalhando, que fica mais fácil. Se você não souber, põe no Google o nome da tua UPA que você estiver trabalhando, aí vai aparecer o endereço e você vai fazer o cadastramento. Então eu venho primeiro no município, não no CEP, mas no município, clico na lupinha e vou por aqui, ó, Araucária. Pronto, já apareceu, dou um Enter, ele já aparece o nome, eu posso procurar pela lupinha aqui. Cliquei em cima da bolinha Araucária, ele vai abrir. Eu não vou pôr bairro, eu já vou pôr direto para Logradouro, que é a rua. Bom, eu não sei de cabeça o nome da... Não lembro de cabeça o nome da rua da UPA. Já dei um Google aqui. E lá é Rua Augusto Ribeiro dos Santos, 168 Costeira. Vou dar um copia e cola, vou pôr aqui Augusto Ribeiro dos Santos, vou procurar. Achei aqui a rua. Rua Augusto Ribeiro dos Santos, Costeira, bairro 83709, muito bem. Cliquei, já aparece aqui o número, eu vou pôr o número da UPA, 168, e muito bem. Precisa pôr um telefone, tá? Aqui eu vou pôr um telefone fictício, 123 456 789, tá? E muito bem. E vou clicar no verdinho aqui embaixo no canto inferior direito. Se tiver algum erro, ele avisa para você que está faltando algum dado, alguma coisa, você vai na abinha que precisa ser corrigido e corrige. Logo depois que você clicou no verdinho, ele vai abrir essa tela, dizendo qual o motivo do que você está cadastrando esse paciente sem a documentação. Normalmente eu coloco assim: paciente deu entrada na unidade, no nosso caso foi trazido pelo SAMU, sem documentação, e já é o suficiente, tá ok? Você dá o verdinho, pronto, está feito já a inserção do seu João da Silva. Então eu estou dentro da aba para fazer o cadastro desse paciente, já estou dentro da solicitação de internação. Então acabei de criar o cadastro do seu João da Silva. Assim que abrir, nós temos duas abas. Essa primeira, causas externas, suspeitas de doença e acidente de trabalho. Gente, eu não costumo preencher isso, tá? É possível preencher, porque senão não existiriam as opções, tá?
mas eu não ponho, tá bem? Eu já venho direto para informações clínicas, que é o que interessa. Agora, a partir daqui que começa o trabalho nosso. Então, nós vamos pôr sinais, lógico, é tudo fictício aqui. Eu vou pôr o paciente está 12/8, com um pulso de 80, temperatura 36,6, frequência cardíaca de 80, frequência respiratória de 20. Tá? Então, vamos pôr um pouquinho mais, porque ele está cansado, está com uma pneumonia. Se quiser pôr peso, pode pôr peso, altura, e ele já dá mais ou menos o IMC aqui embaixo. Vamos lá, queixa. Nessa queixa principal, gente, tudo que você puder pôr de detalhe para o paciente, você coloque. Tudo que você souber do caso do paciente, tudo de observação e o exame físico mais completo possível. Então, não basta pôr, paciente com falta de ar, suspeita de pneumonia. Não, gente, descreva o máximo que você puder, enriquecer de detalhes, tanto sinais que você pode ver, como sintomas, como informações trazidas pela equipe do SAMU, como informações trazidas pelo acompanhante, receita de medicamentos, resultado de exames. Tudo isso vai enriquecer tua história, vai auxiliar o médico regulador e sua vaga vai sair mais rápido. Agora, se você escrever 2 linhas de uma forma muito bem sucinta, é evidente que sua vaga não vai sair, tá ok? Então é besteira você tá economizando escrita aqui, entende? Lógico que você não vai ficar perdendo 2 horas escrevendo aqui, mas você tem que pôr uma história enriquecida e trazer detalhes que facilitem o colega. Então eu vou simular aqui um quadro, né? Paciente deu entrada na unidade trazido pelo SAMU com queda do estado geral, miastenia, confusão mental e febre. Paciente encontrado caído na rua com sinais de etilismo, por exemplo, enfim, a situação, sinais de etilismo e baixa condição socioeconômica, por exemplo, né? E aí agora a gente deschava aí na anamnese, entende? Você pode escreva tudo que você tiver de informação, alergia, cirurgia prévia, você faz tratamento de alguma comorbidade, faz uso de alguma medicação continuadamente. Então, tudo que você puder pôr aqui de detalhes, você vai pôr, tá? Então, eu vou pôr aqui, por exemplo, encontra-se em regular estado geral, dispneico, aqui no caso vou pôr febril, vamos subir a temperatura dele lá em cima, porque eu tinha posto que não estava, febril, vou voltar aqui para baixo, acianótico, anictérico, confuso e prostrado. Muito bem. Vamos para a escuta cardíaca, bulha rítmica, norma fonética, 2 tempos sem sopro, no abdômen, no pulmão, murmúrio vesicular presente, bilateralmente diminuído, com estertores de base, por exemplo, nessa nossa simulação. Abdômen flácido, indolor, fluido aéreo presente, membros inferiores simétricos, sem edema edema e tempo de enchimento capilar de 4 segundos. Então esse cara já estava com a perfusão mais ou menos, tá?
Bom, o exame físico está aqui. Aí a gente põe Glasgow 14, pupilas isocóricas fotorreagente, sem sinais meníngeos, e assim vai, gente. O que você puder pôr de enriquecer seu exame físico, fazer uma anamnese bacana, é isso que a central quer para ajudar, entende? Ponto. Acabei por aqui. Condições que justificam o internamento. Por que você quer internar esse paciente? Paciente com sinais de insuficiência respiratória aguda, febre, prostração, e aí você pode enriquecer no caso a gente vai descrever ainda, mas com raio-x sugestivo de pneumonia, com derrame bilateral, tá? Necessitando de uso de antibiótico e cuidados especiais. Esse é um exemplo. Basicamente aqui essas condições é o porquê que você quer internar o paciente. Principais resultados e exames diagnósticos. Esses exames, resultados, vai ser o que você fez de exame na tua UPA. Se na tua UPA você não tem nada, você vai pôr nenhum. Ou se você não fez nada, ou se você fez eletrocardiograma rítmico, sinusal, no caso aqui, ó, sinusal, frequência cardíaca, a gente tinha colocado lá de 100 batimentos, 80 batimentos. Se ele está com febre, ele não pode estar com 80 batimentos, vamos por 110. Então ele estava com febre, taquicárdico, vamos por aqui frequência 110. Né? Ritmo sinusal, frequência cardíaca 110. Nós fizemos um raio-x de tórax dele, e o raio-x de tórax apresentava derrame pleural bilateral com congestão pneumônica. Pronto. Exames de laboratório. Exames de laboratório é interessante você deschavar os exames. Então, você vai pôr HB15, HT45, vamos pôr um leuco estourado, leuco de 20 mil, bastão de 8, segmentados, vamos pôr aí 72, neutrófilos totais 80, linfócitos atípicos aí 10 e monócitos 10, por exemplo, né? E aí você vai pôr o que você tiver exame, urina 1, se tiver alguma alteração, TGO, TGP, o que você tiver de laboratório, você vai pondo. Eu vou pôr uma urina 1 aqui normal, o paciente podia ter ureia, creatinina e por aí você vai. Muito bem. E por último, quadro de evolução clínica do paciente. Então, o que é essa evolução? É desde a hora que o paciente chegou até agora, o que você fez? O paciente acabou de chegar, você não fez nada? Ou então, como que é esse quadro de evolução? O paciente deu entrada na unidade febril dispneico, sendo monitorado, iniciado oxigênio terapia e pego acesso venoso, por exemplo. Estou descrevendo, você não precisa já pular isso. Inicio hidratação venosa, inicio ceftriaxona 2 gramas EV, nebulização com bronco dilatador, e aguardo, por exemplo, aguardo gasometria arterial, por exemplo, entendeu? E paciente evolui com leve melhora
dos sintomas, porém permanece em uso de musculatura acessória. Um exemplo, tá? Beleza, terminou de escrever todos os dados do paciente. Antes de fazer qualquer coisa, de você vir para os finalmente, você vai clicar nesse verdinho. Esse verdinho ele já vai inserir para o regulador mais ou menos o quadro do paciente. Então, toda hora que você for atualizar, que você entrar no leito de fila ali, que seu paciente mudar a condição clínica, você precisa vir atualizar esse quadro. Porque a hora que vai trocando de plantão para plantão, você não consegue, às vezes não saiu vaga e você precisa atualizar o quadro. Às vezes o paciente melhorou, você vai dar alta. Às vezes o paciente piorou, você vai entubar, pegar um acesso central, iniciar uma droga vasoativa. Você vem aqui e atualiza isso, porque às vezes era uma vaga antes de leito comum, que iria para um quarto, uma enfermaria, e de repente o paciente passa a ser agora um leito de UTI. Entende? Então você precisa estar atualizando. Cada atualização que é feita uma nova busca de vagas pelo regulador. Então, se você só inserir o paciente, pôr a primeira avaliação e esquecer o cara lá, não atualizar o paciente, vai virar dia após dia e não vai sair com a vaga. Então, toda troca de plantão precisa entrar e dar uma olhada para poder estar atualizando isso. Muito bem, dei esse verdinho no primeiro quadro e evolução do paciente, vou para o diagnóstico. Diagnóstico, nós vamos vir no quadradinho na lupa. Primeira coisa, grupo de doenças. No caso, tem várias aqui. Nós vamos na doença aparelho respiratório, um subgrupo. Infecções de via aérea superior, infecções agudas de via aéreas inferiores. Essa é a nossa opção. E eu vou aqui em infecções agudas de via aéreas inferiores. Apareceu aqui, muito bem, vou clicar. Clico na bolinha e venho no verdinho. Gente, nesse finalmente aqui embaixo, na descrição do diagnóstico do procedimento, não precisa ser exatamente o diagnóstico que você quer. Porque muitas vezes você nem tem o diagnóstico, nem sabe o que pode ser. Então, se você suspeita que é uma infecção de via aérea aguda, às vezes esse cara nem era isso, às vezes era alguma outra doença, enfim, podia ser uma meningite, alguma coisa que estava no começo, enfim. Mas você vai pôr o que você acha que é, qual o motivo que está mais próximo do que é. O diagnóstico secundário precisa ser alguma coisa pertinente. Não adianta eu pôr infecção aguda não especificada de via inferior e no diagnóstico secundário eu pôr hemorragia digestiva alta ou um HDB ou qualquer outra coisa que não faça sentido, entende? Porque aí vai confundir o regulador. Você precisa pôr no foco de onde é o teu problema. Por mais que o cara seja hipertenso, diabético, tenha várias outras comorbidades, aqui é o foco do problema. Pois o CID, nós vamos para o procedimento. Vem na lupinha, vamos buscar o procedimento. Aqui no procedimento, vale importante um detalhe. Porque às vezes você está pedindo uma vaga só para fazer uma tomo. Então, você vem aqui, ó, procedimentos com finalidades diagnósticas. No nosso caso, nós vamos pedir uma avaliação. A gente quer internar para um clínico poder cuidar e depois avaliar pelo pneumo e tudo mais. Então, nós vamos vir aqui, ó, procedimento clínico, subgrupo. Nós vamos clicar em tratamento clínico, entendeu? E por último, forma de organização, nós vamos aqui, tratamento de doenças infecciosas. Tem tratamento conforme as outras doenças. Nós vamos aqui, tratamento de doença infecciosa. E vamos vir aqui no canto superior direito, na lupinha. Muito bem. Aqui vão abrir algumas opções que você pode vir procurando nessa setinha o que mais enquadrar na tua situação, entende? Aqui nessa situação, nós vamos aqui, tratamento de outras doenças bacterianas. Gente, o regulador não se apega muito a isso, tá? Isso é apenas para formalidade. O importante está aqui, na tua anamnese, no teu exame físico, do jeito que você demonstra o caso para o regulador. Muito bem. Fez a primeira parte do quadro da evolução clínica, clicou no verdinho, depois você fez toda a anamnese lá em cima, colocou o CID principal, o procedimento, estamos prestes a terminar o pedido central de vaga. É só clicar nesse verdinho aqui no canto inferior, clicou no verdinho, pronto. Solicitação salva, número 3340938. Agora você vai pegar esse número aqui e vai anotar na prescrição do seu paciente, na ficha de evolução,
porque quando a central de vagas entrar em contato com você precisar ligar para eles, através desse número e o nome do paciente, você consegue conduzir isso aí. Anotou, deu um verdinho, muito bem, voltou para aquela tela inicial. Nós vamos aqui, fila de internamento. Muito bem, está aqui o nosso João da Silva. Você pode clicar, nós vamos vir aqui não na regulação, que está guardando regulação, nós estamos guardando um feedback ainda da regulação. Nós vamos aqui, ó, solicitação e andamento, nesse último quadradinho. Aqui estão os outros pacientes que já estão lá. Na realidade, o colega que estiver lá, às vezes vai assustar com isso, depois eu vou avisar. Mas aí que nós vamos entrar aqui no seu João da Silva, clicamos nesse maisinho e vamos vir aqui em alterar. Quando a gente clica nesse alterar, volta para aquela ficha inicial do paciente e aqui nós podemos acompanhar o que a gente fez e inserir uma nova evolução. Então, o paciente apresentou piora do quadro clínico e necessitou de intubação orotraqueal e ventilação mecânica, por exemplo, tá? E atualizou o quadro, dá verdinho novamente, vem aqui para baixo, vem na nova linha aqui a sua atualização e você tem que dar o verde de novo, salvou a atualização. Sempre tem que clicar no primeiro quadrado verde do meio, depois embaixo. E aí o seu João volta aqui para a primeira fila da regulação, ok? Paciente faleceu, paciente recebeu alta. Então a gente precisa tirar esse paciente da central de leitos. Como que nós vamos fazer? Nós vamos chegar aqui no João da Silva, vir no maisinho e cancelar. Cancelar porque o paciente obtuou, família desistiu, retirou, o paciente foi levar por conta própria a outro município, desistência da solicitação, internação por contato direto. Você ligou já para algum outro hospital, já aceitou esse paciente, muito bem. No caso, nós vamos desistência da solicitação, justificativa, eu vou descrever evidente que era apenas um teste. Teste de procedimento de internação. Apenas para o regulador saber, não se assustar, que não existe paciente. Muito bem, vai aparecer a operação não permitida, a situação dessa solicitação de internamento foi atualizada, esse paciente não existe mais aqui. Atualizou, gente, vem aqui no cantinho superior e sair, porque aí você não deixa aberto o seu sistema. Beleza? É isso aí, valeu, forte abraço.